A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é com muita alegria que nessa tarde de domingo venho ministrar aqui da parte de Deus uma mensagem aos corações dos irmãos, louvado seja o Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias juntamente comigo no livro de Mateus, capítulo número 6, do versículo 14, versículo 15, louvado seja o Senhor. Eu quero dar um título para essa mensagem, a mensagem é a importância do perdão, louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará as vossas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que Mateus, ele escreveu a biografia do Senhor Jesus, e Jesus ele fala aqui a respeito da oração, no final da oração do Pai Nosso, louvado seja o Senhor. Aí Jesus ele faz, louvado seja o Senhor, ele coloca nesse versículo, louvado seja Deus, no número 14, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, louvado seja o Senhor. Nós vemos que Jesus, então, ele está fazendo aqui, louvado seja o Senhor, uma breve revisão da sua palavra. Muitas das vezes a pessoa ora o Pai Nosso, mas esquece de perdoar o seu irmão, esquece de perdoar o seu próximo, louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra do Senhor em dizer, eu gostaria de estar correndo dentro da Bíblia, juntamente com os irmãos, em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Lucas 17, versículo 3 e 4 diz assim, na palavra do Senhor, louvado seja Deus. Lucas 17, versículo 3 e 4 diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, louvado seja o Senhor. A Bíblia está falando que se o nosso irmão pecar contra nós, louvado seja o Senhor, e ele vier até nós pedir perdão, nós temos que perdoar-lhe, louvado seja Deus. O versículo de número 4 diz assim: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que tiver e ter contigo, dizendo, arrependei-me, perdoa-lhe. Então Jesus está falando aqui, se o teu irmão pecar ainda contra ti 7 vezes no dia, ele se arrepender, você tem que perdoar o seu irmão as 7 vezes que ele se arrepender. Então a importância do perdão, do perdão para a vida do cristão, louvado seja o Senhor, para estar andando uma vida santa, uma vida sossegada com Deus, uma vida santa na presença do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma, Efésios 4, versículo 32, diz assim, a palavra do Senhor, Efésios 4, 32, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos que ser misericordiosos, benigno, assim como Cristo nos perdoou. Cristo perdoou nossas ofensas, perdoou nossos pecados, nós também temos que andar com conformidade com Cristo andou, com conformidade com os pensamentos do Senhor. Nós temos que ter a mente de Cristo, como fala também o apóstolo Paulo, e perdoando uns aos outros, louvado seja o Senhor. Muitas das vezes a pessoa, ela guarda rancor dentro do seu coração e não perdoa seu irmão. E isso é um pecado terrível, é um pecado muito grande. Muitas das vezes a pessoa faz alguma raiva para aquela pessoa, ou deve alguma coisa para ela, e ela acaba crescendo raiz de amargura dentro do seu coração. E a Bíblia nos relata que nós não podemos deixar criar raiz de amargura em nossos corações.
Louvado seja o Senhor. Que nós temos que o quê? Que jogar fora tudo isso, pedir para o Senhor limpar nossas vidas, limpar nosso coração, pedir para o Senhor nos libertar desse tipo de mal, desse tipo de pecado. Louvado e agradecido ao Senhor. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, antes sede uns para com os outros, benignos. Nós temos que tratar os nossos irmãos com bondade, misericordiosos. Nós temos que ser misericordiosos. Porque o Senhor Jesus, ele falou assim, certa feita, louvado seja o Senhor, ele falando para os fariseus ali, misericórdia eu quero e não sacrifício. Muitas das vezes a pessoa queria sacrificar, apresentar algo para Deus, mas não perdoava o seu irmão. Queria apresentar algo para o Senhor, mas não tinha misericórdia do seu próximo, não tinha misericórdia do seu irmão. Jesus ainda falava mais ainda, se você for oferecer algum sacrifício no altar e lembrar que alguém tem algo contra ti, deixa a sua oferta no altar e vai lá, reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com o teu próximo e então você volta e oferece a tua oferta no altar. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante porque, louvado seja o Senhor, a Bíblia nos relata que é um tipo de pecado, um pecado terrível, ao qual o Senhor também Ele não perdoa. Ele não perdoa aquele que não perdoa o seu irmão, não perdoa o seu próximo também. O Senhor não perdoa, louvado seja o Senhor. Ainda em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3:13 diz assim, a palavra do Senhor. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Então, assim como Cristo nos perdoou, vamos fazer da mesma forma. Se alguém tem queixa contra o outro, perdoa o seu irmão, perdoa os pecados, perdoa as suas ofensas, louvado o Senhor. E dessa maneira também o Senhor vai estar perdoando as nossas ofensas, louvado a Deus. Não vamos guardar raiz de amargura no nosso coração, não vamos guardar situações ruins, louvado o Senhor, no nosso coração, porque isso implica também na nossa salvação. Ora, se o Senhor chegar, se o Senhor vier buscar a tua igreja, encontrar a igreja com raiz de amargura no coração, se encontrar a igreja com mágoa no coração, ora, será que essa igreja vai subir? Com certeza não. Vai ficar, irmãos. Então é necessário que nós viemos perdoar, necessário que nós viemos amar os nossos irmãos verdadeiramente, assim como Cristo nos amou, assim como Cristo nos quis o bem, nós também temos que querer o bem do nosso próximo, do nosso irmão. Louvado seja o Senhor. Ora, é difícil, louvado seja Deus, você amar aquele que te esbofeteou. É difícil você amar aquele que falou mal de você. É difícil você amar e perdoar aquele, louvado seja o Senhor, que quer o seu mal. Mas Jesus nos deu exemplo. Jesus ele foi esbofeteado, Jesus ele foi chicoteado, Jesus ele foi crucificado e mesmo assim ele amou e perdoou, louvado o Senhor. Ele nos deu o exemplo que o forte não é aquele que revida, o forte não é aquele que está maltratando, o forte não é aquele que agride, mas o forte é aquele que suporta a afronta, que suporta louvar o Senhor na presença de Deus. Louvado seja o engrandecido no Senhor. Gostaria ainda de estar recitando o versículo número 3 de Mateus 6, diz assim, e não nos versículo 15, aliás, amém, irmãos? Versículo 15 diz assim, ó, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas, louvado Senhor. Então olha que Jesus está falando, se a gente não perdoar as ofensas do nosso próximo, nosso Pai Celestial também não vai nos perdoar. Louvado seja Deus. No capítulo de Mateus, ainda 18, 28 e 36, diz assim, Mateus 28, 36, louvado seja o Senhor, diz da seguinte forma, Mateus capítulo 18, versículo 28 e o 35. Mateus 18, 28 e 35 diz assim, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o
dizendo, paga-me o que me deve, louvado seja o Senhor. No versículo 35 diz assim, assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Né? Aqui nesse capítulo, o Senhor Jesus está fazendo aqui, louvado seja o Senhor, uma parábola de um grande rei que perdoou ali um homem que estava devendo muito dinheiro, estava devendo para ele ali, louvado seja o Senhor, e quando ele chegou diante do rei, falou, rei, eu não tenho como te pagar, perdoa-me, né? E ele pediu perdão para o rei, suplicou o perdão das misericórdias do rei, o rei teve misericórdia dele e perdoou ele, louvado seja o Senhor. Ele saindo da presença do rei, encontrou um conservo dele que devia, a Bíblia diz aqui que o conservo devia 100 denários para ele. E ele então pegou aquele seu conservo e começou a chacoalhar, começou a enforcar, falando, paga o que me deves, louvado seja o Senhor. E então aquele rei fica sabendo o que ele tinha feito. O rei fica sabendo o que ele tinha feito, o rei pensa, poxa, mas eu perdoei os seus pecados. O rei fala, eu perdoei os seus pecados, perdoei o que ele me devia, e por que ele não fez o mesmo com o seu próximo? Ele não fez o mesmo com o próximo. No versículo 35 diz assim, assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então Deus também não vai nos perdoar, se nós não perdoar verdadeiramente do nosso coração aos nossos irmãos que têm nos ofendido, nossos irmãos que têm, louvado seja o Senhor, algo conosco, louvado seja o Senhor. Então nós temos que perdoar verdadeiramente nossos irmãos no fundo do nosso coração. Aquilo, se nossos irmãos estão nos devendo, nós temos que perdoar. Não tem condições de nos pagar, nós temos que perdoar. Se ele nos ofender, nós temos que perdoar. Se ofender em palavras, em atitude ou gesto, nós temos que perdoar, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Porque assim Deus nos deu graça para isso. Deus nos fortaleceu com o teu Espírito para nós podermos perdoar uns aos outros, louvado seja o Senhor. Em Romanos capítulo 1, versículo 31, Romanos 1, 31 diz da seguinte forma, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 1, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 1, 31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Apóstolo Paulo aqui falando, escrevendo aos romanos, louvado a Deus, que em Roma ali tinha pecado de todo quanto era tipo, inclusive o pecado de não perdoar o seu próximo, de não perdoar o seu irmão. E aqui então o apóstolo Paulo fala no versículo 31, nécios, pessoas sem sabedoria, não tem sabedoria divina, não tem sabedoria de Deus, infiéis, infiel com o Senhor, infiéis nos contratos, pessoa que muitas das vezes faz um contrato com a empresa e não cumpre com o seu dever, não cumpre com o contrato, pessoas que faz, louvado seja o Senhor, né? Faz ali um contrato numa loja, um contrato num consórcio, um contrato com qualquer pessoa, até mesmo uma casa de aluguel, e não cumpre com a sua palavra, não cumpre com o seu contrato, louvado seja Deus, ele acaba sendo infiel, né? As pessoas veem essa pessoa não como uma pessoa boa, mas como uma pessoa maligna, porque ela não está sendo fiel com as pessoas que ela está tratando, ela não está sendo fiel com Deus, louvado seja o Senhor. E nós temos que primeiramente honrar o nome do Senhor Jesus e ser honrados também na terra pelo nome de Cristo Jesus. As pessoas que nos veem têm que ver como pessoa honrada, pessoas que têm palavra, pessoas que pagam as suas dívidas, louvado a Deus. O próprio Senhor, através da boca do apóstolo Paulo, ele fala, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Nós temos que dever o amor para o nosso próximo, nós temos que dever o amor para os nossos irmãos, e não devemos nada a ninguém, irmãos, a não ser o amor, louvado seja o Senhor. Nós temos que ser fiel até em pagar nossas dívidas, nossas contas, louvado seja Deus, porque isso é agradável aos olhos de Deus também, louvado seja o Senhor. Isso agrada ao Espírito de Deus, louvado seja o Senhor. Né? E quando nós fazemos isso, nós quebramos o contrato, como nós não estamos, louvado seja o Senhor,
Quando nós não estamos na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, louvado a Deus, cumprindo a palavra do Senhor, sendo fiel com o Senhor, o Espírito de Deus se entristece. O Espírito de Deus ele fica triste com situações que acabamos fazendo de errado. Então ele se afasta. Muitas das vezes, quando você erra, você tem que imediatamente pedir perdão para o Senhor. Louvado a Deus, o Senhor é pronto, o Senhor é benigno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo e poderoso para nos perdoar todos os nossos pecados. Se o Senhor perdoou todo o nosso pecado, por que então nós não podemos perdoar também o nosso próximo? Nós temos que perdoar o nosso próximo e andar segundo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Agora, a gente vê que até sem misericórdia, a pessoa que anda de qualquer maneira, uma pessoa que anda numa impiedade, né? A palavra fala ímpio porque é impiedoso, pessoas que não têm dó de ninguém. Então nós cristãos, nós temos que ter misericórdia das pessoas, louvado seja o nome do Senhor, né? Então vamos, irmãos, louvado seja Deus, ser cada vez mais fiéis ao Senhor, fiel à palavra do Senhor, porque o Senhor, ele, louvado seja Deus, ele está visitando o coração de cada um de nós, ele visita a mente de cada um de nós, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ele esquadrinha nosso coração, ele esquadrinha nossos rins, ele sabe nosso pensamento, louvado seja o Senhor. Não adianta nós pensar mal até do próximo, louvado seja o Senhor. O próprio Senhor Jesus ele falou, se louvado seja Deus, se até mesmo olhar simplesmente para uma mulher em seu pensamento, já adulterou, louvado seja o Senhor. Nós temos que andar em santidade. Santidade vem primeiramente no nosso coração, primeiramente na nossa mente, santidade, louvado seja o Senhor, e andamos na conformidade da palavra do Senhor para a glória de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Nós temos que que perdoar nossos irmãos, que o perdão é primordial também, como assim é o amor, mas o perdão também, louvado a Deus, ele acompanha o amor, porque aquele que perdoa, ele ama, louvado a Deus, aquele que ama, ele não quer o mal do seu próximo, louvado seja o Senhor, aquele que ama, ele perdoa qualquer tipo de transgressão do seu próximo contra a sua vida, louvado a Deus, assim como Jesus nos amou, louvado seja o Senhor. O próprio Senhor, ele falou lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas louvado seja o Senhor, mas tenha a vida eterna. Então, da mesma maneira que Jesus nos amou, que Deus nos amou e nos perdoou pelo seu muito e tremendo, poderoso amor, nós temos que também, da mesma forma, perdoar os nossos irmãos. E isso também engloba o amor que nós temos pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. Amém, meus amados? É isso que o Senhor tem colocado no meu coração, através da Tua palavra, e que a graça do Senhor Jesus Cristo venha reinar no nosso coração, que o Senhor venha adentrar o seu lar, que o Senhor venha adentrar, louvar o Senhor na sua família, que Deus venha fazer uma obra tremenda dentro da sua família, venha salvar os teus também, louvar a Deus, assim como Ele tem prometido, lá em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, louvar o Senhor, que ele está escrito ali, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ali também, louvar-se a Deus, é a boca o Senhor usando a boca de apóstolo Paulo, falando para você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus Cristo e vir para a presença do Senhor e orar pelos seus também, o Senhor também vai fazer uma obra maravilhosa, uma obra tremenda de salvação na vida dos seus familiares, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero já agradecer aqui essa rica oportunidade que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, venha falar melhor no seu coração, a partir do momento que você venha meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado.